Hoje nós vamos conversar com a psicóloga, pesquisadora e professora da USP, especializada em questões da população idosa. Tem um curso online voltado para psicólogos, cuidadores e familiares de pessoas com Alzheimer. Então, fica aqui nesse vídeo, deixa o seu like, não esqueça de se inscrever no canal e ative as notificações, porque tem muita gente boa passando por aqui. Um novo tempo, o seu novo lugar. Tudo que é bom, permanece. O escritor Marcel Proust já dizia: a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens e territórios, mas sim em ter um novo olhar. O novo olhar é o que eu trago hoje, diretamente na sua tela, com um convite para que possamos ressignificar os espaços que estamos e queremos estar daqui em diante. E fica a pergunta: como acessar novas perspectivas se não nos retirarmos dos territórios que já ocupamos? É preciso se retirar para enxergar de uma nova maneira o mesmo de sempre. Ganhar distância possibilita adquirir um novo ponto de vista e contar nossas histórias também. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Agora sim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Agora a gente vai conversar aqui com a Deusivânia Falcão, que é psicóloga, pesquisadora, professora da USP e agora resolveu compartilhar um pouco mais aí, abrir as fronteiras desse conhecimento para outras pessoas, é isso? Isso mesmo, obrigada, Daci, pelo convite. É isso mesmo, sim. Eu sou digamos assim, uma profissional um pouco inquieta, né? Realmente, do início da minha carreira, eu gosto de compartilhar conhecimento, como diz Mário Sérgio Cortella, né? Conhecimento e afeto não deve ser, não deve ficar só com a pessoa, a gente tem que compartilhar, né? Então, a vida inteira eu estudei muito. Estudo para mim, livro para mim é a minha grande arma. Arma para combater qualquer desafio da vida, e acho muito importante realmente a gente ter esse desafio de estar buscando se reciclar, se atualizar, e o mundo hoje é digital. Então, se eu ficasse parada ali na universidade, sem acompanhar essa mudança, sem acompanhar esse movimento disruptivo, eu acho que eu não seria eu. Eu sou muito inquieta, eu sou curiosa, eu sou pesquisadora. E o pesquisador, ele gosta de desafio. Para mim, hoje é um grande desafio ser uma cientista empreendedora. E ser uma cientista empreendedora no digital, que é outro grande desafio. É como se eu tivesse uma nova carreira. Estou tendo que estudar muitas coisas. Marketing digital, muitas questões ligadas ao empreendedorismo, que não temos isso na universidade. Mas é um grande desafio e a vida segue. Com o propósito de espalhar conhecimento. Sim, sim, fazer diferença. Eu acho que a nossa vida ela é muito breve. E eu acho que aqui todos nós temos missões. E uma das minhas missões de vida é justamente essa. Eu sempre pensei em fazer diferença na vida das pessoas e na minha vida. Do que adianta ter tanta teoria, do que adianta saber tanto e ficar com esse conhecimento para si e não ter um plano de ação. Porque o que eu vejo é que muitos cientistas, eles têm diversas teorias, mas eles não têm um plano de ação. Um plano de ação que possa realmente fazer diferença no mundo. Eles ficam ali no laboratório, produzindo, nada contra, porque eu também sou essa cientista que está ali buscando fazer pesquisa, fazer ciência de verdade, com metodologia, com tudo muito adequado, né, seguindo os padrões. Mas se a gente não tiver uma consciência de que a gente tem que compartilhar esse conhecimento, levar para a sociedade, em todas as classes sociais, porque você pode compartilhar o seu conhecimento e atingir todas as classes. E para isso a gente precisa trabalhar a nossa linguagem. Tem coisas, por exemplo, na universidade que eu falo e que aqui no mundo fora da universidade eu tenho que mudar a minha linguagem para as pessoas poderem me entender. E além de tudo isso, o que eu vejo na universidade é que a gente acaba produzindo muito artigos científicos em revistas que muitas vezes são pagas e nem todo mundo tem acesso, em revistas internacionais e nem todo mundo sabe ler inglês, em congressos científicos que na maioria das vezes são pagos, então nem todo mundo vai ter acesso a esse congresso, e você fica ali numa roda viva de produção, 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 que acaba atendendo um grupo pequeno
E essa produção fica ali, e muitas vezes as pessoas deixam de se beneficiar com isso. E a gente precisa sobreviver, a gente precisa realmente produzir bastante, mas para onde é que vai esse conhecimento? Exato. Isso foi uma coisa que eu sempre questionei, né, no decorrer da minha vida, né? As pessoas que se dedicam à vida acadêmica, é muito estudo, é muito conhecimento, só que a maneira de você transmitir e beneficiar a sociedade com esse conhecimento, ela é pequena, né? E o digital agora está invertendo isso, está dando essa possibilidade de você quebrar aí as barreiras. Com certeza. Eu fico hoje, né, depois que eu saí dos muros da universidade, que né, fico assim pensando quantas pessoas eu tenho impactado, norte a sul do país e até fora do país. Hoje eu tenho alunos de outros países que fazem meu curso porque querem saber mais. Então, assim, se eu tivesse ficado com o meu conhecimento somente ali para 40, 50 alunos, que em geral é o que a gente tem ali na sala de aula, né, para 3, 4 disciplinas que você dá por semestre, quer dizer, aqueles alunos com certeza iam fazer diferença também, mas hoje eu posso multiplicar. O meu conhecimento hoje vai muito além daquilo ali. Então, isso me deixa muito feliz, saber que eu estou impactando vidas de uma maneira positiva. E quem vai para os meus cursos, vai porque realmente quer. Vai porque realmente quer aprender. Diferente de um professor lá da universidade, que muitas vezes recebe alunos que estão ali só porque querem o currículo, só porque querem um diploma. Então, eles assistem a tua aula, mas muitas vezes sem vontade. Na verdade, eles podem até gostar. Alguns gostam, óbvio, outros não. Mas muitos estão ali só porque querem cumprir um protocolo. E você se especializou num tema que ele é pouco difundido, né, e pouco falado, que a população idosa, né? Eu queria que você me contasse um pouquinho, assim, por que você escolheu psicologia e por que você resolveu se especializar nessa área? Então, psicologia eu escolhi porque durante a minha adolescência, eu era muito movida por temas de comportamento e eu era aquela aluna da sala que quando as pessoas tinham problema, todo mundo ia me procurar. Eu era tipo a conselheira. Então, estava com problema com pai, com mãe, com irmão, com namorado, conflitos familiares, conflitos amorosos. Ah, vai lá conversar com a Deusivânia que ela te orienta. A Deusivânia, ela vai te dar esse suporte. E eu fui tendo gosto por aquilo ali. No colégio que eu estudava, inclusive, eu tinha uma disciplina de psicologia. O professor de psicologia era um psicólogo e ele trazia temas que me fascinavam. E eu sempre fui muito curiosa, isso me fez com que eu me tornasse também uma pesquisadora. Eu sempre gostei muito de ler. A minha adolescência inteira eu li toda a coleção do Machado de Assis, era é o meu autor predileto. Fora outros, né, autores como Fyodor Dostoiévski e tantos, o Graciliano Ramos, né? Então, assim, aquilo me encantava. E a psicogerontologia foi porque a minha vida inteira eu convivi com pessoas bem mais velhas do que eu. Meu pai morreu quando a minha mãe estava grávida de mim, né? Ele teve câncer aos 25 anos no fígado. E o que aconteceu durante a gravidez inteira da minha mãe? Minha mãe ia para o hospital para visitá-lo. Ele queria muito me conhecer, mas infelizmente ele faleceu 9 dias antes do meu nascimento. O nome dele era Deusivan, por isso que meu nome é Deusivânia, em homenagem a ele, é um necrônimo, né, meu nome. E aí, o que aconteceu? Eu fui morar com os meus avós e a minha mãe. Primeiro eu morei com os meus avós paternos, porque foi um pedido da minha avó paterna, falou para minha mãe, olha, eu perdi meu filho, mas vem para cá com a filha dele e vem que a gente vai te acolher. Então eu morei 1 ano e 8 meses com a minha avó e depois eu morei com a meu avô morreu, meu avô paterno 1 ano e 8 meses depois a gente foi morar com a minha avó e meu avô materno. Então, até os meus 12 anos, eu morei ali com eles. Foi quando a minha mãe casou novamente, a gente teve a nossa casa, né? Então, a vida inteira eu era a minha infância toda, eu era aquela criança que estava sob a guarda dos avós, junto com a minha mãe, e também gostava de conversar com as pessoas idosas. Minha avó tinha uma vizinha, Dona Credinha, que eu adorava chegar final da tarde, eu ia para casa dela, colocava o banquinho do lado dela, ficava conversando horas e horas. Eu gostava, eu achava assim que o conteúdo do que eles falavam era um conteúdo que agregava valor à minha vida, que fortalecia a minha missão de vida. Eram conselhos, eram palavras gentis, e aquilo foi me cativando.
E aí depois, no final da minha adolescência, eu voltei a morar com a minha avó paterna. E foi um motivo de muita alegria para mim, porque ela era uma pessoa extremamente positiva, extremamente alegre, de bem com a vida. Morreu aos 98 anos, lúcida, feliz, né? Diferente da minha outra avó, que teve a doença de Alzheimer. Mas essas experiências, acho que quando a gente escolhe um trabalho, tem muito a ver com a nossa historiografia, com a nossa. Quando eu falo historiografia, eu misturo a nossa história, a nossa geografia, tudo junto. A gente faz uma miscelânea de aspectos culturais, históricos, econômicos. Então, quando eu escolhi psicogerontologia, eu comecei, inclusive, a estudar o papel dos avós. Foi por aí que eu comecei a entender a psicogerontologia, porque eu recebi uma bolsa de iniciação. Aliás, eu me candidatei a ser voluntária de uma pesquisa, né? Uma professora, a professora Cristina Dias, havia chegado de Brasília, e ela, do doutorado dela, ela queria alguém para trabalhar com ela sobre avós. E na hora que eu soube do tema, eu falei, é com ela que eu vou fazer pesquisa. Eu já estava no 2º ano de psicologia, e aí busquei contato com ela, me voluntariei. A princípio eu não ganhei a bolsa de estudo, fui voluntária durante 1 ano e meio. E o que acontecia? Naquela época, ali, em 1995, a internet ela não tinha essa velocidade, essa força que tem hoje. Então eu ia para a biblioteca, eu estudava na Federal da Paraíba, eu ia para a biblioteca, eu entrava no computador e via todos os artigos científicos, a maior parte dos Estados Unidos e da Europa. E aí o que eu fazia? Eu selecionava os artigos, pedia para a bibliotecária, ela pedia para a biblioteca lá da Europa, das universidades europeias e americanas, né? E 2 meses depois, ela chegava com aquele calamaço de coisas para eu ler. E eu tinha que ler tudo. Era meu trabalho fazer a revisão de literatura, então eu traduzia tudo. Algumas vezes até ganhava um dinheirinho, porque os colegas do mestrado também me pediam para traduzir. E aí eu fui me encantando pela área, eu fui descobrindo essa área, porque na universidade a gente não tinha absolutamente nada. Então, eu comecei a estudar os avós e descobri que existia essa área, psicogerontologia, né? Geropsychology, né? Que se a gente for fazer uma tradução seria geropsicologia, mas aí nos países europeus eles usam o termo psicogerontologia, que é a ciência que estuda o envelhecimento e a velhice, né? Nos seus aspectos teóricos, de pesquisa, práticos, visando a saúde e bem-estar das pessoas idosas, mas também dos seus familiares e dos seus cuidadores. Então eu fui me encantando por aquela área, me apaixonando cada vez mais. E quanto mais eu estudava, mais eu descobria esse universo lindo e apaixonante que é a psicogerontologia. Porém, aqui no Brasil ela ainda é muito pouco difundida. Por quê? Porque eu nem culpo os psicólogos. Porque, na verdade, esse conhecimento não chegou ainda com toda a força nas universidades. Então, os psicólogos se formam sem ter acesso a esse conhecimento. Como é que eles podem se apaixonar por uma coisa que eles não tiveram acesso? E que é fundamental. Muito, muito E importante. foi por isso que você acabou indo para o exterior? Sim, justamente por isso que eu fui para lá. Primeiro eu fui para a Europa, né? Fui para a Espanha, fiz um estágio de pesquisa na Universidade Autônoma de Madrid com 2 psicólogos que são muito fera nessa área, principalmente trabalham com a demência, com a doença de Alzheimer. E depois, também a vida inteira, fui para muitos congressos internacionais, de vários lugares, para buscar esse conhecimento, que era um conhecimento um tanto fragmentado. Porque como a gente não tinha isso na universidade, o que eu fazia? Eu comprava muitos livros, eu tenho vários livros nessa área, antigos e novos, porque eu fui criando mesmo, assim, o gosto por isso. Eu descobri que aquela era a área que eu queria. Então, eu encontrava conhecimentos e aí eu fui fazendo a minha própria biblioteca. Eu fui encontrando quem eram os ícones, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui para os Estados Unidos para fazer um pós-doutorado. E lá eu fui extremamente feliz, porque lá eu estudava com aquelas pessoas que eu lia nos livros. Você não imagina o que é chegar num congresso, o que é chegar na universidade e encontrar com uma pessoa que você leu a vida toda, que você admirava a teoria, que você admirava as pesquisas, e você está ali do lado dele discutindo, refletindo, trocando ideias. Sabe aquela história do pássaro que quando se junta com um bando ele se torna mais forte? Foi assim que eu me senti lá.
extremamente feliz, porque lá eu encontrei realmente pessoas que gostavam muito dessa área. Não que aqui no Brasil não tenha, tem também, mas lá por ser lá que foi praticamente o berço de tudo isso, eu consegui encontrar, digamos assim, os precursores, né? Os pioneiros. Então eu fiquei muito contente com tudo isso. E eu tô aqui, você tá falando, e eu tô imaginando, porque quem já teve, né, oportunidade de ir para fora, principalmente para a Europa, vê muita diferença. Foi uma coisa que assim que me chamou muita atenção, a autonomia que a população idosa tem, principalmente na Europa. Eles viajam sozinhos, eles fazem praticamente tudo sozinhos. E aqui a gente ainda tem uma sociedade que eu não sei nem se é proposital ou não, vai meio que excluindo, né, o idoso, ou vai ocupando o espaço dele, vai tirando a autonomia dele. Talvez isso tenha uma relação com o estudo mesmo? Sim, o que que acontece? O nosso país é um país extremamente idadista. O que que é o idadismo? O idadismo é a maneira que você sente, a maneira que você percebe, a maneira que você entende, né, o envelhecimento, a velhice, ou seja, a percepção que você tem em relação à idade. É como se você, por isso o nome idadismo, é um preconceito em relação à idade que não é só voltada para as pessoas idosas, mas também para criança, para adolescente. É como se, por exemplo, na Europa, há muito idadismo contra jovens, por exemplo. Jovens que às vezes querem se candidatar a um emprego e os mais velhos dizem assim: ah, mas isso não é para você, você não tem idade para isso. E também tem o contrário, o idoso que quer se candidatar ao emprego, ah, mas você já passou a sua fase. Então, isso tudo são exemplos, por exemplo, de idadismo, né? E o Brasil é um país muito idadista. Existe um medo muito grande de envelhecer nas pessoas, uma reverência à juventude eterna, né? É uma cultura que estimula muito essa juventude eterna e acaba muitas vezes deixando de valorizar a beleza da idade, a beleza da vida. Toda pessoa, ela vai ter que um dia morrer, isso é fato. E, obviamente, é mais comum se morrer na velhice, mas para você morrer, basta você estar vivo. Então, tem pessoas que morrem bem mais cedo. O problema é que as pessoas associam velhice à morte. Então, todo mundo foge desse tema. Eu, pelo menos, quando eu comecei a estudar psicogerontologia, eu percebia isso na sala de aula, quando eu era a única aluna da sala que queria estudar pessoas idosas. E, inclusive, uma professora, na época, ela pediu para a gente fazer um trabalho e todo mundo fez o seu trabalho. O meu foi o único que envolveu as pessoas idosas. E ela chegou a me ridicularizar na frente de todos os meus colegas. Isso aí foi mais ou menos em 1996, 97. Ela chegou e falou assim: Deusivânia, você está querendo estudar uma área que não é reconhecida, os idosos não se desenvolvem, a gente só estuda até a vida adulta, porque tá velho, já não aprende mais nada. Assim, uma crença idadista, totalmente enviesada. E eu comecei a chorar. Chorei copiosamente naquele momento. Todo mundo foi embora. 5 minutos depois ela voltou para a sala. Eu era a única, eu estava lá com a cabeça baixa chorando e ao invés dela, eu disse, poxa, que ela voltou para ver se me ajudava aí. Mas não, ela começou a falar bem mais coisas para mim, que eu não ia dar certo o meu projeto, que isso não ia dar em nada, que não ia ter sentido nenhum. Então, por que eu estou te contando essas histórias? Porque há muito preconceito. E aí os idosos, muitas vezes, eles deixam de viver a autonomia deles, a independência deles, porque eles mesmos têm crenças autoidadistas. Eles mesmos têm crenças de que, por exemplo, eu estou com 60 anos, o que que eu vou fazer na universidade? Eu já não tenho mais capacidade para aprender. Eu já estou com 70 anos, não preciso ir para a academia, porque já está tudo velho mesmo. São crenças idadistas. Você pode sim, até o túmulo, ter uma atividade física, estudar, buscar conhecimentos. Tem aqueles adágios populares que dizem assim: burro velho não aprende. Aprende sim. Só que tudo isso faz com que as pessoas, muitas vezes, se vão perdendo a autonomia, elas ficam com uma teoria, tem inclusive uma teoria da dependência aprendida da Margaret Baltz, que foi casada com Paul Baltz, né, esposa do Paul Baltz,
que foi um grande ícone na psicologia do envelhecimento, porque trouxe justamente essa perspectiva de que o desenvolvimento ele acontece ao longo da vida. E ela dizia, né, a esposa dele, que a gente aprende a ser dependente. Você, por exemplo, observa um idoso quando ele chega numa instituição de longa permanência, antigamente conhecida como asilo, muitas vezes ele chega feliz, dizendo assim, e aqui eu vou fazer a diferença. 2, 3 meses depois a gente chega lá, ele já está acuado, ele já está naquela cadeira de balanço, ele já está ali assistindo a TV, não quer mais se comunicar com ninguém, porque ele aprendeu a ser dependente das pessoas que estão ali, muitas vezes fazendo tudo por eles, tirando a autonomia deles, fazendo com que ele não desenvolva os seus propósitos de vida, como tipo assim, acabou, aqui é o seu fim. Existe muito isso ainda, essas crenças e esses comportamentos que acabam dificultando o desenvolvimento da pessoa idosa. E você considera que existe uma falha na formação mesmo do psicólogo, de ter uma especialização nessa área, uma vez que a gente está falando que a população está envelhecendo, está aumentando, né, a população idosa, né? A gente está vivendo mais, ainda bem, né? Existe existe um sério problema em relação à formação dos psicólogos no Brasil. Os currículos estão defasados, especialmente no que diz respeito à psicogerontologia. Nós fizemos uma pesquisa junto com uma colega que assim, a gente percebeu o quanto a psicologia precisa avançar no Brasil. A gente tem, às vezes, 1 ou 2, 3 disciplinas de psicologia do desenvolvimento, que aí lá no final do semestre, o aluno vai ter 3 ou 4 aulas sobre a pessoa idosa e só. E olha o grande problema. Ele se forma, ele se depara com problemas ligados à pessoa idosa. Por exemplo, se ele vai seguir a carreira escolar, ele vai atender crianças, adolescentes que muitas vezes vão ter, por exemplo, um avô e uma avó com demência em casa. E aquilo está afetando o rendimento escolar dele. Se ele vai para a área jurídica, ele vai ter problemas, por exemplo, com o divórcio dos pais, onde aquela criança vai ser cuidada pelos avós, a guarda fica com os avós. Ele precisa entender. Se ele vai para a área, por exemplo, clínica, ele vai atender às vezes um adolescente, um adulto, ou até mesmo um idoso, e ele não vai, se ele não tiver estudado a velhice, ele pode ter dificuldades para entender a dinâmica da estrutura familiar, quando envolve uma pessoa idosa, por exemplo. Se ele vai, por exemplo, para a psicologia do trânsito, ele vai se deparar com situações onde ele tem que fazer uma psicoeducação com as pessoas idosas no trânsito. Se ele vai para a área da psicologia hospitalar, ele também precisa entender que tem muitas pessoas idosas ali precisando do apoio dele. Se ele vai para a psicologia organizacional e do trabalho, ele vai ver que tem pessoas que vão ter sérios problemas se não tiverem se preparado para a velhice e se preparado para a aposentadoria, para o pós-aposentadoria. Você está vendo os diversos campos da psicologia que necessitam do conhecimento da psicogerontologia. Eu sou extremamente apaixonada por essa área porque eu vejo o quanto ela é útil para as pessoas. Mas a impressão que eu tenho é que os psicólogos, de uma maneira geral, estão cegos ainda para ela. E eu quero desvendar essa cegueira. Eu quero ajudar a psicologia no Brasil a entender a importância da psicogerontologia. O quanto o Brasil precisa evoluir com relação a isso, o quanto as pessoas idosas, seus familiares e cuidadores precisam de nós, psicólogos. Você estava falando e minha mente estava assim, ó, porque eu estava pensando, até comentei com você nos bastidores, que a minha sogra teve Alzheimer. E nós demoramos muito para conseguir realmente fazer um tratamento que fosse eficiente, porque a gente visitou vários psicólogos, só que eles tinham um discurso ali que era pronto. E não atendia realmente, porque não era uma coisa individualizada. E agora eu fiquei pensando, né, que você estava falando, se isso não é uma falha realmente na formação do psicólogo. Eu também passei por uma situação semelhante, né? Foi isso que me fez estudar a doença de Alzheimer, né? Minha avó, essa minha avó que eu fui criada com ela, minha mãe ia para o trabalho, morava na casa dela, então praticamente eu vivia a minha vida, minha infância, primeira, segunda, terceira infância, até a minha adolescência, início da minha adolescência, sob a guarda dela, né? Ela ia, minha mãe para o trabalho e era com ela que eu ficava. E aí, o que que aconteceu? Quando eu tinha os meus 5, 6 anos de idade, ela um dia sentou na minha frente, colocou um banquinho e começou a contar a história de vida dela, que ela tinha casado com 15 anos de idade,
que ela tinha tido vários filhos, que ela não teve a chance de escolher, né, um marido, porque quem escolheu o marido dela foi meu bisavô, e ela teve esses 13 filhos, então a vida dela era ser mãe e mulher. Mas o sonho dela era se tornar uma doutora. E ela olhou para mim e falou assim: você pode mudar a história da nossa família. Não tem ninguém na nossa família que está formado, porque nós éramos de uma família de baixa renda, né? Éramos muito felizes, porque gostávamos de estudar todos nós, mas ninguém tinha chegado à universidade. E ela disse: você pode mudar esse destino, você pode se tornar uma doutora. Eu não pude, mas você pode, está nas suas mãos. E eu fiquei martelando aquilo ali. E eu sempre gostei muito de estudar. E aí, quando eu entrei, eu fui a primeira pessoa da família a entrar numa faculdade, universidade pública, na Universidade Federal. Depois eu fiz o meu mestrado, junto com o último ano da graduação, né? Porque eu convivia muito com os alunos de mestrado, então quando eu fiz a prova foi fácil, porque eu já entendia muita coisa. E quando eu fui para o doutorado, ali nos meus 24 anos, que eu voltei para Fortaleza para conversar com a minha avó, eu sempre conversava com ela por telefone, mas ela teve uma doença muito rápida, a evolução da doença dela foi muito rápida. E eu cheguei na casa dela e ela falou assim: quem é você? Aquela pergunta, ela foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu nunca imaginei que a minha avó, eu conversava com ela por telefone, quando ela me visse, ela não me reconhecesse. E ali eu chorei muito. Eu me lembro que ela chorou para mim, me pedindo para eu ser doutora. E eu, naquele dia, chorei porque eu já estava no doutorado e não podia não conseguia ajudá-la. E aí eu resolvi voltar para Brasília, na época eu fazia doutorado em Brasília, e pedi para minha professora que eu ia mudar tudo. E de fato eu mudei todo o meu doutorado, todo o meu projeto de doutorado, ela aceitou. Eu fui estudar a doença de Alzheimer, fui estudar as relações familiares, sociais, intervenções. E aí estudei bastante, fiz uma pesquisa de campo nisso. E quando a minha defesa aconteceu, a minha tia, que era a principal cuidadora dela, foi para Brasília para poder assistir a minha defesa. No dia seguinte, quando ela voltou, a minha avó falou assim: eu senti sua falta. Você não estava aqui, que quem ficou foi a minha outra tia, né? Você não estava aqui. O que que aconteceu? Aí a minha tia falou: mamãe, agora a senhora tem uma neta doutora. Agora, Deus e Vânia, sua neta é doutora. A senhora tem uma doutora na família. E naquela noite ela faleceu. Então, assim, para mim, isso se transformou numa missão de vida. Porque eu cumpri um legado, eu cumpri uma missão, eu cumpri um desejo que era da minha avó e que depois passou a ser meu também. E eu acho que se ela me pediu isso, eu acredito muito que eu posso ser um instrumento na vida de muitas pessoas como eu tenho sido. Então eu criei um curso para profissionais da saúde, especialmente psicólogos, que queiram compreender a dinâmica, a estrutura familiar dessas pessoas que têm a doença de Alzheimer, os sintomas neuropsiquiátricos, toda a parte biopsicossocial que um psicólogo precisa ter. Então, eu criei um modelo de atenção psicogerontológica e um modelo de intervenção psicogerontológica, porque eu era aquele conhecimento fragmentado que eu fui juntando através da minha prática, através das pesquisas científicas que eu realizei e através da minha vivência como familiar. E levando em consideração que cada caso é um caso, que não tem um modelo pronto. Eu traço ali aspectos que eu considero necessários, básicos, intermediários e avançados para um psicólogo fazer a diferença na vida daquela família e daquele paciente. Mas a gente sempre tem que levar em consideração a singularidade de cada pessoa. A doença de Alzheimer, ela tem características, sintomas em comuns entre os pacientes, mas cada um vai responder à doença de uma maneira diferente, porque somos todos diferentes. Não adianta eu querer tratar a Dona Maria igual o Senhor João. Ela tem uma história de vida, ela tem uma história familiar, ela tem uma história de bem diferente do seu João. Então, eu preciso ter essa base, mas eu preciso também levar em consideração essa singularidade. Meu Deus, Ivânia, eu achei sensacional o curso, né? Até falei para você isso, né? Eu queria que você me falasse um pouco mais, porque é mais do que um curso, né? Você tem um curso que é só para o psicólogo, você tem um curso que também é para cuidador. Queria que você me falasse um pouquinho deles. Então, eu tenho um curso, que é o MAP e o MIP, né, que é o Modelo de Atenção Psicogerontológica e Intervenção Psicogerontológica,
que está focado nos profissionais de saúde, especialmente psicólogos. Tem um treinamento que é para familiares cuidadores. E agora estou querendo, né, em breve, criar uma especialização em psicogerontologia e em psicogerontologia clínica, né, focalizando aí essas questões da psicologia e do envelhecimento, focado para atender essa demanda de pessoas idosas no Brasil. As pessoas me perguntam muito: ah, professora, não tem uma especialização? Eu digo: eu não recomendo nenhuma aqui porque eu não conheço nenhuma. E eu estudo psicogerontologia desde 1995. Então eu conheço no Brasil quem são as pessoas que realmente são apaixonadas por isso. Tem aquelas pessoas que estudam, mas não têm um foco nisso. Às vezes, buscam algum conhecimento, alguma coisa, mas não tem uma linha de pesquisa, não tem. Eu conheço. Então eu resolvi desbravar esse caminho, fazer esse caminho acontecer. A psicogerontologia no Brasil, ela tem que estar viva. Ela precisa atingir os profissionais de uma maneira positiva. A gente precisa fazer diferença. Os brasileiros idosos, os familiares desses idosos, os cuidadores desses idosos precisam da nossa força, precisam da nossa, do nosso conhecimento. E a gente não pode deixar essa bela adormecida ficar adormecida por muitos anos. Ela precisa acordar. E alguém tem que fazer isso. E eu estou tentando acordar as pessoas para isso. Fazer a diferença. Sim. E como você tem muito conhecimento, muita bagagem, nossa, fez muitos cursos, muitas especializações fora, dá aula na USP. Pelo que eu entendi, não existe uma especialização, ele faz parte lá como uma disciplina, só um pedacinho no final. Na verdade, assim, o curso de psicologia da USP não tem a disciplina de psicogerontologia. Eu estou vinculada ao curso de graduação e pós-graduação em gerontologia. Então, um psicólogo que queira estudar psicogerontologia, muitas vezes vai para gerontologia para estudar as disciplinas que nós oferecemos lá. Mas isso não é legal. O ideal é que todos os cursos de psicologia do Brasil tenham a disciplina de psicogerontologia, pelo menos a básica, né? Uma disciplina básica de psicogerontologia. E lá, tanto na graduação como na pós-graduação, eu ministro disciplinas nessa área. Por exemplo, psicogerontologia nas relações sociais, familiares, saúde mental e envelhecimento. São exemplos de disciplinas que eu ministro e que estão todas ligadas a essa área. E aí, a pessoa muitas vezes quer fazer um mestrado, ela vai ter uma visão mais aprofundada, mas não existe um curso de especialização lá para isso, né? Existem até em outras faculdades que eu vi, mas eu não conheço, como eu falei, eu não conheço os professores, eu não conheço a formação. E o meu curso, eu estou querendo desenvolver justamente baseado nessa formação que eu fui fazendo de uma maneira autodidata, né? É tanto que quando eu fui entrar na USP, um dos professores que estavam na banca examinadora me perguntou assim: mas como você ousa ser professora de uma universidade como a USP, se você nunca cursou na sua vida, nem na graduação, nem no mestrado, no doutorado, a disciplina de psicogerontologia? Eu falei: eu ouso porque realmente nunca, não tem essa disciplina, mas eu ouso porque eu nunca me conformei com o que os professores deram em sala de aula. Eu sempre fui além. Eu comprava livros internacionais que demoravam meses, às vezes, para chegar na minha casa. Artigos científicos, diversos congressos internacionais em busca desse conhecimento. E hoje eu quero juntar tudo isso e entregar para os futuros psicólogos que também, assim como eu, vão fazer diferença na vida dessas pessoas. Então, o curso de especialização, ele nasce justamente com esse desejo de fazer esse conhecimento acontecer e transformar-se num plano de ação. Porque não adianta você ter muito conhecimento se você não tem um plano de ação, um plano de execução. Aí você vai desenvolver uma espécie de uma obesidade mental. Você vai ter uma série de conhecimentos, mas você não vai ter uma forma de atender às demandas reais daquela população que precisa do teu conhecimento. Então, eu quero trazer um curso que possa mostrar para os psicólogos teoria, pesquisa, prática e empreendedorismo. Porque o que acontece? Muitos profissionais saem da universidade sem saber também empreender. A minha formação é uma formação acadêmica. Então, eu fui treinada para ser uma cientista, para fazer um mestrado, um doutorado,
uma pós-graduação stricto sensu, como a gente fala, mas a especialização ela está no lado do lato sensu, que é um outro tipo de pós-graduação e que tem muito a ver com a prática. E hoje em dia, eu não consigo pensar na psicogerontologia sem também oferecer ao meu aluno, à minha aluna, noções do empreendedorismo. Tanto o empreendedorismo que não é o digital, como o digital. Então, a gente precisa se adequar às demandas atuais do mercado. E o mercado precisa disso. O mercado precisa de profissionais qualificados que tenham, sim, conhecimentos sobre metodologia científica, que tenham, sim, conhecimentos teóricos de base, para que ele possa aplicar fundamentados, baseados em evidências científicas, mas ele também precisa ter noções de empreendedorismo, porque se ele quiser, por exemplo, montar uma clínica, fazer a gestão de um hospital, fazer a gestão de uma instituição de longa permanência, de um centro-dia, ele precisa ter esse conhecimento também. Então, na verdade, é bem mais amplo, né? Sim. Não é... E essa é uma vantagem do online, né? Sim. Você consegue chegar em lugares, até lugares mais carentes mesmo. Às vezes a pessoa não até tem vontade de se aprofundar num tema, só que ela não tem acesso. E essa é a vantagem. E fora que sim, né? Que você foi construindo, né? Você foi lendo, pesquisando, e agora você vai entregar esse conhecimento, né? Isso. Eu vou reduzir os anos, o que eu demorei. Veja que eu estudo desde 1995. Faz muito tempo. Você vai encurtar o caminho, Eu vou né? encurtar o caminho para aquele psicólogo. Quer dizer, tantas noites, tantas madrugadas, me afastei da família em termos geográficos, né, para ir em busca desse conhecimento. Nasci em Fortaleza, mas olha quantos lugares eu já passei em busca desse conhecimento. Eu acho muito difícil para mim não divulgar. Eu preciso divulgar. É como se fosse assim, poxa, Deusivânia, você se preparou esse tempo todo. Tá na hora de você sair da casinha, tá na hora de você sair da universidade e levar esse conhecimento para o mundo. Então é uma missão muito árdua. É uma missão em que eu vou ter que desvendar os olhos desses psicólogos, os olhares, né? Mostrar que a psicogerontologia, ela existe, ela é necessária, ela é importante e ela merece, sim, ter um olhar desses profissionais e fazer a diferença na vida deles e da população de uma maneira geral que vai se beneficiar com esse conhecimento. É necessário, na verdade, né? E eu acho que está aí na cara de todo mundo, na verdade, né? Uhum. A gente se depara todos os dias com situações que, se a gente soubesse, se a gente fosse melhor orientado, seriam muito mais fáceis, né? Para a sociedade como um todo, né? Uhum. Porque os idosos fazem parte e nós vamos chegar lá também, né? Faz parte, né? Pois do nosso ciclo, né? Com certeza, a gente não morrer antes, a gente só tem duas opções. Morrer antes ou envelhecer. Bem, não é? Né? E envelhecer bem. E aí a gente precisa também da ajuda de um psicólogo preparado. Sim, até para a gente poder trabalhar com bem-estar psicológico, bem-estar subjetivo. É que assim, ultimamente eu tenho dado muita ênfase nas redes sociais à doença de Alzheimer por conta da minha história com a minha avó, né? Por conta dos cursos que eu estou oferecendo, mas a psicogerontologia ela é muito além disso. A doença de Alzheimer é uma gotinha nesse oceano. A gente trabalha muito com a psicologia do envelhecimento voltada, por exemplo, para a saúde, o bem-estar, os aspectos positivos do envelhecimento, as questões de educação para o envelhecimento. Tem muita coisa boa. E às vezes até assusta. Eu noto que se eu fosse uma psicóloga que divulgasse nas minhas redes sociais questões mais positivas, ou falasse mais de uma juventude eterna, talvez hoje eu tivesse milhares de seguidores. Mas não, eu falo de um tema espinhoso e doloroso, e nem todo mundo está querendo ouvir. Nem todo mundo quer ouvir. E outra coisa, falar de envelhecimento, como eu falei, para muitas pessoas é sinônimo de morte. Isso não soa muito bem aos ouvidos. Então a pessoa às vezes está lá passando o dedinho lá no feed, lá vem ela de novo falando de doença de Alzheimer, lá vem ela falando de prevenção, lá vem ela de novo. Então às vezes é mais fácil você seguir um outro profissional que está falando, olha como tem uma juventude eterna, coisa e tal. Então assim, é outra grande dificuldade também, outra grande barreira. De comunicação, De né? comunicação. Eu fiquei muito feliz quando eu encontrei o seu perfil. Eu vi que você acha que teve uma certa resistência ali na rede social, porque ultimamente que você
começou a liberar um pouco desse conhecimento. E quando eu vi que você ia fazer o curso, eu fiquei empolgada mesmo, porque eu imagino assim que você tem muito conhecimento. E uma hora tem que chegar, né, no online, tem que abrir lá nas redes sociais. Você faz live, tem uma série de coisas que você tem colocado lá, né? Sim, sim. É o que que acontece, né? Eu, durante muitos anos, fui resistente às redes sociais. Primeiro porque eu achava que era uma perda de tempo. E eu sou muito obstinada. Quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, ninguém tira. Claro, eu sou uma ambiciosa, uma ambição positiva. Nunca passei por cima de ninguém, nunca quis puxar tapete de ninguém, nunca. Mas quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, então é isso. Então eu sabia que se eu entrasse nas redes sociais, eu queria entrar pra valer. E é por isso que eu estou estudando tanto também. Eu tenho estudado bastante. O problema é que eu achava que eu ia ter que expor a minha vida pessoal, e eu já sou um pouco mais reservada, não gosto disso. Eu ia ter que fazer dancinha. Então eu comecei a ver, não, ao invés de eu ficar colocando a ferida nas blogueiras, nos influencers que eu acho que estão falando besteira, às vezes até profissionais da minha área que também às vezes falavam bobagem, eu digo, eu vou entrar nisso aí para fazer a diferença. Eu vou entrar para mostrar que ciência também pode ser aprendida, multiplicada, desenvolvida nas redes sociais. Então, eu estou tentando levar a ciência, né, conhecimentos científicos para as redes sociais, do meu jeito. Para alguns eu cativo, para outros não. Então, assim, é outro grande desafio, né? Porque hoje parece assim que tudo que eu fiz, os livros que eu publiquei, os artigos científicos nacionais e internacionais que eu publiquei, os congressos que eu fui, os alunos de mestrado, iniciação científica, TCC e doutorado que eu orientei, de pós-doutorado que eu orientei, parece que tudo isso não faz sentido nas redes sociais, porque hoje, quando vão procurar um psicólogo, muitas vezes eles não procuram por tudo que ele produziu, eles nem sabem o que é um currículo Lattes. Eles procuram quem tem mais seguidores. Aquela professora tem só 12 mil seguidores. Aquela outra psicóloga tem 385 mil seguidores. Então, o sucesso hoje na psicologia, ela tá tendo uma visão muito distorcida. O profissional que tem milhares de seguidores, muitas vezes ele é mais reconhecido, melhor visto para a sociedade do que aquele que ficou durante anos na universidade, como eu, estudando pra caramba, perdendo noites e noites de sono, madrugada, se preparando para dar uma boa aula, produzindo artigo, tudo. Mas aí agora que a gente está aqui no digital e está começando como um trabalho de formiguinha, e hoje é muito mais, a competição é maior, então a gente é meio que tá, tipo assim, você não vale. Tipo assim, você não é conhecida no mundo digital. O seu trabalho não importa, tudo que você produziu não importa. Isso é muito triste, é dolorido. A gente tem que trabalhar muito o nosso ego. O professor hoje, pesquisador, o cientista, ele tem que pegar o ego dele quando ele se depara com o digital e colocar embaixo do sofá. E dizer assim, ó, você agora está começando do zero. As pessoas têm que entender a tua língua. A maneira da gente se comunicar aqui é diferente da maneira que a gente se comunica na sala de aula, que a gente vai dar uma palestra. As pessoas aqui querem rapidez. É o instantâneo. Então, se eu não começar os primeiros momentos do meu Reels, os primeiros momentos da minha live, de uma maneira impactante, de uma maneira que cative, que se a minha comunicação não for uma comunicação adequada, aquela pessoa não vai ficar muito tempo no meu canal, ou no meu Instagram, ou no TikTok. Então, a gente está tendo que se reinventar. A gente está tendo que estudar de novo. É um grande desafio. Eu tô topando esse desafio. Com Com propósito. propósito. Porque também não adianta, eu não quero conquistar milhões de seguidores. Eu quero conquistar seguidores que, assim como eu, são comprometidos com uma psicologia baseada em evidências, com uma psicologia que estuda e respeita o envelhecimento e a velhice, e que as pessoas realmente possam, principalmente os psicólogos, possam abraçar essa causa como eu abracei. Eu sei que deve ter muito psicólogo acompanhando aqui nosso bate-papo, e você tem uma coleção de livros que é voltada para esse público acadêmico.
Eu vou pedir para você mostrar aqui, ó, nessa câmera e falar um pouquinho desses livros que pode ajudar quem está lá em casa nos assistindo. Sim, o primeiro livro que eu publiquei foi esse aqui, Maturidade e Velhice, Pesquisas e Intervenções Psicológicas. Publiquei junto com a professora Cristina Dias, que foi minha orientadora de iniciação científica, né? E que a gente pôde aqui reunir pesquisadores da área que falavam sobre esse tema. A gente publicou o volume 1 e depois o volume 2. Interessante que a capa desses livros foi eu mesma que escolhi junto com a professora e eu mesma que fiz. Isso aqui são quadros meus, telas minhas. Eu pinto telas também no meu horário de vaga, Quando assim, sobra um pouquinho quando de sobra um tempo. tempinho. E aí eu falei, não, eu quero que seja a capa dos livros, porque eles tinham também um propósito, né? De trazer leveza, alegria para um tema muito difícil ainda de ser divulgado, que era a questão da velhice, né? Muitas pessoas, como eu falei, acham que a velhice é muito sinônimo da morte, né? E não é verdade, né? Depois eu publiquei também esse aqui, Psicologia do Envelhecimento, Mostra aqui. Relações Sociais, bem-estar subjetivo e atuação profissional em contextos diferenciados. E a gente aqui trouxe mais um aspecto positivo do envelhecimento, né? Não falamos tanto em doença, nem de problemas, mas sim de aspectos do bem-estar, da saúde, da vitalidade. Então, um livro muito bacana também. Publiquei um Idosos e Saúde Mental, só que agora ele está só com e-book, eu acabei não trazendo para cá, né? E aí aqui nós temos esse livro aqui, A Família e o Idoso, Desafios da Contemporaneidade. Com esse livro nós ganhamos o prêmio Jabuti, que era um sonho meu de criança, porque quando eu era criança eu gostava muito de ler e de escrever, dizia que ia ser uma escritora, como de fato sou, né? Sempre tirava notas boas de redação, inclusive fui o primeiro lugar geral de redação no vestibular, na época, né, que chamava vestibular, porque realmente gostava muito e eu sonhava com isso. E aí, durante a minha gestação gemelada, das minhas filhas que são gêmeas, a médica pediu para eu ficar em repouso nos últimos 3 meses. E eu não podia sair para lugar nenhum. Então, eu fiquei numa cama, com um notebook do lado, digitando, e terminei o livro. E 11 meses depois, né, assim, as meninas já estavam ali recém-nascidas, né, bebezinhas, a editora me ligou falando que eu havia recebido o prêmio Jabuti com esse livro. Então, foi uma solenidade muito linda lá, né, no momento em que eu recebi, foi muito importante. Tem esse livro aqui também, Violência e Cuidado na Velhice. Aqui a gente trabalha mais essas questões, né, que envolvem conflitos familiares, sociais, envolvendo as pessoas idosas. Tem esse outro livro aqui, que é sobre doença de Alzheimer, um, uma perspectiva do tratamento multiprofissional, que foi fruto de um trabalho que nós desenvolvemos no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, de um trabalho que foi coordenado pelo professor Estes Forlenza, né, um psiquiatra, que foi ligado ao Laboratório de Neurociências, né, o LIM 27, em que a gente aqui publicou o trabalho que nós desenvolvemos junto aos pacientes com Alzheimer, seus familiares e cuidadores, e que inclusive depois ganhou o prêmio Real da Maturidade, né? O Talentos. Na época era o Banco Real que dava, Talentos da Maturidade. Então, um livro muito bacana também, para quem quer atuar nessa área. E também esse livro aqui, Velhices, Temas Emergentes nos Contextos Psicossocial e Familiar, que é um livro também muito legal para se entender as diversas velhices do Brasil, né? A gente vê que uma coisa é um idoso que está na zona rural, outra coisa é que está na zona urbana, outra coisa é que está na região nordeste, na região sudeste, na região sul, na população ribeirinha. Não tem como a gente homogeneizar a velhice. A velhice ela é heterogênea, né? Então, esse livro ele traz muito dessa heterogeneidade da velhice brasileira. E esse livro aqui, que foi um dos mais recentes, Musicoterapia e Gerontologia, Teoria e Prática, em que nós também trazemos o papel da musicoterapia, o quão importante é a historiografia musical da pessoa ao longo da vida, intervenções, então muito bacana. E tem outros livros que eu estou também já alinhavando, terminando, e em breve também serão publicados. Então, essa aqui eu digo que são todos filhos, né? São os meus filhos acadêmicos, porque cada livro desse aqui eu dizia, eu parei mais um filho, né? Aqui são noites e noites de sono mal dormidas para poder dar conta, parcerias com colegas, que eu sempre gostei de
de manter essa parceria com pesquisadores de todos os lugares do Brasil e, quiçá, do mundo, né? Eu sempre fui de agregar valores, de agregar pessoas que também tinham propósitos como o meu. Então, aqui é um fruto de um trabalho que valeu a pena Uma história de vida. e que vou dar continuidade. Porque agora é no digital. Agora no digital, agora é levar todo esse conhecimento aqui para o digital e E numa muito linguagem, mais e numa linguagem, né, diferente, porque aqui é uma linguagem mais acadêmica, aqui eu tenho que trazer uma linguagem não só acadêmica, mas para também todos. para todos. Ai, eu adorei. Eu ficaria aqui umas 5 horas falando com você, já te falei disso, né? Aham. Eu vou pedir para você, muito obrigada mesmo. Obrigada por ter topado esse desafio de agora compartilhar seu conhecimento com outras pessoas. Vou pedir para você deixar aqui, ó, só as redes sociais para os psicólogos te É. acharem. Aham. É @psi.Deusivânia Falcão. E Você tem seu canal no YouTube tem um também. canal no YouTube, né? Deusivânia Falcão, é só colocar no YouTube. Eu acho que esses são os dois grandes canais que conseguem te conseguem me achar. achar. E quem é familiar, cuidador, eu recomendo o Alzheimer, @Alzheimer Ciência e Família. Que lá eu trabalho mais com os familiares e cuidadores e no psi.Deusivânia Falcão com os psicólogos. Porque outra coisa também que a gente precisa ver, o nosso público, ele é diferenciado. Então, se eu quero me comunicar com familiar e cuidador, eu tenho que falar de uma linguagem para eles. Se eu quero me comunicar com psicólogo, tem que ser para eles. Então, por isso que eu tenho hoje 2 canais. 2 canais, duas contas, Com né? duas linguagens Duas linguagens diferentes para diferentes. atingi-los. Isso. Então é isso. Aham. Muito obrigado você que ficou até agora aqui nesse vídeo. Não esqueça de deixar seu comentário, porque isso vai fazer com que esse conteúdo chegue até mais pessoas. Deixe seu like também. Tchau. Obrigado.